Abençoados, herdeiros e amados da graça de Deus, estamos aí de volta. Segunda-feira, declaro para vocês uma tarde abençoada de segunda-feira, declaro para vocês um início de semana abençoado para todos vocês, amém? E é isso aí, abençoados. Vamos que vamos para mais um estudo aqui. Agradeço a todos vocês que estão aí participando aí, né, das mensagens aí de baixo, na descrição do vídeo. Agradeço a todos vocês que estão aí participando da nossa live, né, vocês aí que estão aí compartilhando nossos vídeos, e vocês que estão que se inscreveram aí, continuam se inscrevendo, continuam indicando pessoas para se inscrever. Ajude o canal do Irmão André a chegar a 1000 inscritos. Amém? Para que a gente possa levar esses conhecimentos da graça de Deus a mais pessoas. Amém? Eu repito novamente, irmão André, financeiramente não ganha nada, entendeu? Não ganha nada no YouTube. Pessoas que têm canais aí, sabe como é que é difícil isso? Você poder ganhar alguma coisa no YouTube não é fácil. Não é fácil, entendeu? Então, eu não estou aqui com o intuito de ganhar nada. Se um dia isso vier a acontecer, é um dinheiro que vai ser um benefício para empregar, né, na obra que eu faço da graça de Deus aí, né? Na continuidade da obra, né? Quem fez a obra foi Deus. E no Cristo, né? E fez perfeita, né? Nós estamos dando continuidade nessa obra de levar esse conhecimento a pessoas assim como nós, que estão lá no sistema religioso e ainda com o véu tampado nos seus rostos, ainda não, né, despertos, né, para a verdade, né, ainda são meninos. É um tema que eu vou falar aí no vídeo aí de quarta-feira, não percam, né? Muitos ainda estão como meninos. Então, o meu trabalho aqui no YouTube é para isso, para trazer conhecimento dentro da verdade da palavra. Não é achismo do irmão André, não é conjectura do irmão André, não é profecias do irmão André. Isso aí é lá para o sistema religioso. Isso é lá para o sistema religioso. Aqui não tem religião. Aqui não somos religiosos, não somos um sistema religioso, somos de Cristo. Nos baseamos na palavra de Cristo, palavra do Evangelho do Cristo glorificado que foi dada a Paulo de Tarso. Amém? Logicamente, numa visão cultural judaica que Paulo pregava, e hoje nós estamos avançando nessa visão de Paulo. Hoje estamos mais avançados do que Paulo estava na época dele. Está entendendo? Não desmerecendo Paulo, porque nós temos que respeitá-lo. Mas nossa consciência evoluiu. E hoje consigamos entender as coisas com mais perfeição do que Paulo no tempo dele. Amém? Cristo já falou, né? As obras que eu faço, vós fareis maiores e melhores. E um desses vamos dizer, uma dessas coisas que nos faz, né, fazer essa obra maior e melhor, né? Eu não fazer a obra, né? Não gosto muito dessa palavra. Continuar essa obra, né? Porque fazer já foi feito, Cristo já fez completo, apesar dele mesmo ter falado isso, né? A obra que eu faço, vós fareis maiores e melhores, dando continuidade, né? E um dos meios para isso é o YouTube. É o YouTube, Facebook, né? E o WhatsApp, né? Que ajuda a gente a expandir. O irmão André conheceu a graça de Deus em 1999. Em 1999 eu conheci a graça de Deus. Eu já fiz aí depoimento aí sobre isso. Existe vídeos aí no meu canal aí falando sobre isso. Vejam aí. Comecei em 1999, uma época
uma época que eu não tinha computador. Poucos tinham computador. Era muito caro. Nem todos tinham computador naquela época. Só quem podia ter. Uma época que você não tinha WhatsApp, você não tinha YouTube, entendeu? É uma época que você tinha que ir na rua dar panfletos anunciando a graça de Deus. Eu já fiz muito isso. A abençoada irmã aí, Arlete, já fez muito isso. Amém? E uma época que a gente usava fita cassete. Usava fita cassete, gravava fita cassete, dava fita cassete para as pessoas. Entendeu? Para que as pessoas ouvissem e aprendessem. Era uma época complicada. Não era expandido igual é hoje. Hoje, o YouTube e o Facebook, ele expandiu. Hoje eu tenho seguidores aqui, o John Clary, lá da Califórnia, dos Estados Unidos. Eu tenho esse irmão aí que participa da nossa live aí, né? Biação Francisco, lá da África, entendeu? Moçambique, entendeu? Tem pessoas de várias regiões. Tem de Alicante, da Espanha, sabe? E de várias partes desse Brasil, desse nosso querido Brasil. Por causa de quê? Do YouTube. Do YouTube. Então, por isso que eu peço a vocês aí para se inscrever, para compartilhar, para apertar o sininho de notificações, para não perder os vídeos do irmão André. E dar os seus likes aí para o YouTube ver que vocês estão gostando. E quando a plataforma do YouTube vê que vocês estão gostando, ela vai distribuir para mais pessoas. É assim que funciona. É assim que funciona. Então, quando eu peço aí para se inscrever, para compartilhar, para dar like, não é porque eu estou ganhando. Eu não estou ganhando nada. Não estou ganhando nada. Amém? Então, abençoados, vamos começar aí. Agradeço a todos vocês. Eu sou o irmão André do Rio de Janeiro. André Palhares, do Rio de Janeiro. E vamos aí. O tema desse estudo é: nunca existiu uma serpente falante no Éden. Nunca existiu uma serpente falante no Éden. A cobrinha no Éden que falava com Eva, a cobrinha que usou de astúcia com Eva, nunca existiu. Nunca existiu. E esse é um vídeo que eu falarei um pouco sobre isso, mas ainda tem muitos assuntos para se falar aqui. Talvez não dê para falar tudo hoje, mas uma outra hora eu trago novamente um tema parecido, acabando de explicar, igual fiz do Apocalipse em 2 partes. Amém? Então, pessoal, da famosa serpente, que segundo os evangélicos conversava no Éden com Eva, nunca existiu. Nunca existiu. Isso mesmo, nunca existiu. Mas como você afirma isso, irmão André? Para começar, nós temos que nos basear na verdade. Como eu sempre falo para o irmão, toda a Bíblia foi escrita em hebraico. O Novo Testamento também foi escrito em hebraico. Ele foi traduzido para o grego, mas ele foi escrito em hebraico. Depois ele foi traduzido para o grego. E uma tradução grega que eu não confio 100%. Não confio 100%, porque quando houve essa tradução, houve mudanças de acordo com a religião daquele povo grego, latino, que eram os romanos, né? Então não é confiável. Eu vou direto no hebraico, porque o hebraico, para mim, é confiável. Cada um tem a sua forma, né? Sua forma. A minha forma é basear no hebraico, tá bom? Então a palavra serpente no hebraico é nahash. Ela significa serpente. Mas também significa outras coisas. Significa que adivinhar, praticar adivinhação e vaticinar. Vaticinar, se você for no dicionário, vaticinar significa profetizar, pronunciar, adivinhar
prognosticar, predizer, delirar e reclamar. Então, vocês já estão sabendo que na visão cultural judaica, uma palavra, ela tem vários sentidos. Vários sentidos. Amém? Então, essa Nahash, que significa serpente, ela tem vários sentidos. Essa serpente também pode ser um adjetivo humano. Um adjetivo humano. Obrigado. Pode ser um adjetivo humano. E essa serpente aqui do Éden é um adjetivo humano. Não é uma cobrinha que andava, que tinha pernas, que é tipo um dragão, e falava, e Deus castigou, ela perdeu as pernas, perdeu a voz, e começou a se rastejar, igual eu vi um pastor evangélico falar isso. Um absurdo. Um absurdo. Isso é coisas para criança, isso é desenho animado para criança. Nós somos adultos abençoados. Nós somos adultos, temos que saber raciocinar. E não cair em contos de fada, né? Como diz meu amigo aí, Carlos Gomes, na historinha de Peter Pan. Entendeu? Não pode ser sonhador, meu amado. Temos que basear na palavra. E eu vou entrar aqui em Gênesis 3, vou ler de 1 em 5, e vamos ver o que está escrito aqui. Deixa eu molhar o bico aqui, peraí. Aqui tá um sol quente, aqui tá um calor danado da minha cidade. Tá coisa. Aqui eu tenho que fechar a janela por causa do barulho. E, né, minha janela é vidro grosso por causa do barulho, né? Aí é um calor danado aqui, não posso nem ligar o ventilador. Mas Gênesis 3, 1, 5, tá escrito: mas a serpente, mais sagaz. Então tá dizendo que a serpente já tem um adjetivo aqui, sagaz. Ela é sagaz, é mais sagaz do que todos os animais selváticos. Esses todos os animais selváticos é uma figura de linguagem. É uma figura de linguagem. Está usando a sagacidade de uma serpente para falar de uma pessoa. Então, a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Então a serpente aqui falava. Era sagaz, esperta, tinha sabedoria para o mal e ainda falava. Assim que Deus disse, ele fazendo a pergunta para Eva, está aqui tentando tirar palavras da boca de Eva, assim como muitas pessoas fazem conosco. Muitas pessoas querem nos provar, então tenta tirar palavras das nossas bocas. Assim fizeram com Cristo, assim faz conosco. Assim disse a mulher, assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente, a sagaz, astuta, persuadindo a mulher, disse, é certo que não morrereis. É certo que não morrereis. Ponto final. Está afirmando. Nahash, também, como eu disse, é delirar. Tem um significado que vem de vaticinar. Delirar. Delirar aqui está no contexto de inquietação mental. Essa serpente estava inquieta. Tinha uma inquietação mental. Ela estava inquieta. Estava ali querendo levar a mulher a desobedecer a palavra de Deus. Porque, na verdade, ela estava querendo experimentar aquele fruto do bem e do mal. E simplesmente persuadindo a mulher, estava usando a mulher para isso.
usando a mulher para isso. E a serpente continua e fala, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então a serpente aqui está, mais uma vez, vaticinando. Ela está aqui prognosticando, ou seja, fazendo conjecturas futuras. Usou de achismo para convencer a Eva. Amém? Agora, que serpente esperta é essa? Será que era um animal mesmo? Como esse pastor evangélico disse, que falava e tinha pernas, né? E podia se transformar em homens na hora que ela quisesse. Era Satanás, né? Ali fingindo ser um animal. Essa serpente é um adjetivo humano. É um adjetivo humano para explicar o mal humano. E nós vamos ver algumas passagens aqui mostrando sobre isso aí. Entendeu? Jeremias 8,17. Vamos entender um pouco esse assunto em Jeremias 8,17. Eu vou ler do 5, 8, 9, 5, vou pular para o 8, 9, 10. Então, começa assim dizendo: porque eis que envio para entre vós serpentes. Deus está falando que vai enviar serpentes, contra as quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Figura de linguagem. Figura de linguagem. O Senhor vai mandar serpente para morder. Morder quem? É uma expressão. Serpente era uma espécie de gíria judaica. Gíria judaica. Era uma linguagem cultural judaica, se referindo a pessoas astutas, as pessoas espertas, as pessoas sábias para o mal. E no contexto, Deus está falando com quem? Com os judeus. Porque ele diz: porque, pois, este povo de Jerusalém, judeu, se desvia, apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar. Pois, como pois dizeis, somos sábios e a lei do Senhor está conosco. Pois com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentiras. Assim como os fariseus falavam na época de Jesus, que estava com a sabedoria e, né, era só a religiosidade. Assim como os bacharéis, palestrantes, doutores, aqueles que gostam de chamar de doutores, dizem hoje que estão com a sabedoria e é só a religiosidade. Não tem conhecimento de Deus nenhum. Qualquer ateu aí pode debater eles e eles ficarem de boca aberta, sem saber responder. Porque não tem a verdade de Deus. E próprio Deus está falando aqui, através do profeta, né? Como, pois, dizeis, somos sábios, e a lei do Senhor está conosco. Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentiras. Está dizendo que os escribas estavam mentindo, como os pastores atualmente. Os sábios serão enganosos, envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor, assim como hoje os ditos doutores, professores, né, rejeitam a palavra do Senhor, invertendo ela no contexto que eles acham, do achismo deles, das conjecturas deles. Assim estavam os sacerdotes, né, de Jerusalém. Então, o Criador diz: que sabedoria é essa que eles têm? Portanto, darei as suas mulheres a outros. As serpentes que ele disse que enviaria. Daria as mulheres às serpentes. E os seus campos a novos perseguidores. Essas serpentes seriam perseguidores dos judeus. Porque desde o menor deles até o maior,
cada um se dá a ganância, não é diferente dos dias de hoje. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Então, a serpente aqui, mais uma vez, está no contexto, né, de adjetivo humano. Essa serpente aqui está no contexto de pessoas astutas, de pessoas espertas, de pessoas sábias para o mal. E vamos ver o contexto também de Paulo, 2 Coríntios 11, 3, vou ler do 13 e 14. Vou ler 3, depois vou pular para o 13 e 14. Para esse estudo não ficar muito grande aqui, tá? Então Paulo diz, mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, viu o que eu disse? A serpente, num contexto cultural judaico, todos eles usavam essa palavra serpente para se referir a pessoas desviadas da verdade. É a mesma serpente do Éden. Eva usou a serpente me enganou como um adjetivo humano para falar de alguém, né? Aqui Jeremias usou a serpente também, Deus, né? Segundo Jeremias, usou também num contexto para falar de pessoas que enviaria para atacar os judeus, porque não estavam na verdade. Paulo aqui usa mais uma vez a serpente como um adjetivo humano, dizendo que assim como ele enganou Eva com a sua astúcia, também assim, em alguma maneira, vossas mentes se corrompam da simplicidade que está em Cristo. Paulo estava preocupado com aquela igreja que estava ali, né, em Corinto, estava preocupado com aquela igreja para que ela não se desviasse da verdade, né, com astúcia de pessoas, né, que estavam ali tentando fermentar a igreja, como nos nossos dias existem muitos assim, né? Entra às vezes na nossa live para fermentar. Entra aí nos comentários, né, do vídeo que fica embaixo para fermentar. Não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus e quer fermentar. Em vez de querer aprender a verdade, fica usando de astúcia, fica usando de achismo, fica usando de conjectura, de falsas profecias. Então, essas pessoas são serpentes. São serpentes, são diabo, são satanás. Porque Apocalipse fala que todos eles são um só. A antiga serpente, o diabo e Satanás, o dragão, são tudo uma coisa só. Apocalipse nos prova isso. Tudo no contexto de um adjetivo humano, de pessoas que desviam outras pessoas para o seu bem-querer, para o seu bem-prazer. É isso que a palavra está falando. Está falando de pessoa. Então, Paulo aqui estava preocupado com isso. E ele diz, olha, como o irmão André está falando, que é um adjetivo usado na linguagem cultural judaica a pessoas. E Paulo diz aqui, porque tais falsos apóstolos, será que esses falsos apóstolos também eram um ser rastejante? Está falando de pessoas. Porque tais falsos apóstolos são trabalhadores fraudulentos. Ô, pastor, vamos estudar, pastor. Criar uma serpente aí, né? A serpente falava e tinha pernas, e Deus falou, agora você vai se rastejar. Ela perdeu a fala, perdeu as pernas e começou a se rastejar. Hoje ela anda rastejando por aí, pegando o calcanhar das pessoas. Vamos estudar, pastor. Vamos estudar, pastor. Ainda é criança no conhecimento, quando deveria ser mestres ao tempo decorrido. Assim Paulo disse,
Ainda precisa de alguém que vos ensine de novo quais são o conhecimento da palavra de Deus. Assim tá os pastores evangélicos. Assim tá muitos aí no YouTube, usando de suas conjecturas, seus achismos. Vamos estudar, vamos aprender que essa serpente aqui nunca existiu no Éden. Nunca existiu uma serpente falante no Éden. Está falando de pessoas, e Paulo conclui dizendo que tais apóstolos são trabalhadores fraudulentos, fingindo ser apóstolos de Cristo. E isto não é algo maravilhoso, porque o mesmo Satanás se transforma fingindo ser anjo de luz. Sabe? As pessoas astutas, as pessoas ali opostas à verdade, a pessoas sábeis para o mal, né? Elas se transformam em anjo de luz, se transformam em bonzinho, em, né, conhecedor da palavra, para iludir, para persuadir, e no final é uma serpente. No final é um diabo, um Satanás. No final é um filho da ira, um filho da maldição, um vaso de ira destinado para a perdição, como eu fiz o estudo anterior. Acho que foi sábado, né? Sexta ou sábado, não me recordo. Procura lá quem não viu. Está falando da mesma coisa aqui. Está claro, abençoado, que a serpente, no contexto cultural judaico, né, Nahash, significa astúcia, esperteza humana. Amém? Foi o que a serpente do Éden usou para persuadir Eva, para levar a Eva a errar. E vejamos lá em Gênesis agora, Gênesis 3, 11, 13, diz: perguntou-lhe Deus. Deus estava ali no meio do jardim procurando, né, Eva e Adão. Parece que Deus não sabe onde nós estamos, né? Que a própria palavra falou que se estiver lá num buraco fundo no chão, ele sabe que você está lá. Mas aqui ele estava procurando ali, né? Eva e Adão ali no jardim. E perguntou-lhe. E Adão falou que se escondeu porque estava nu, estava com vergonha. E Deus perguntou: o que te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei para não comeres? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Usou novamente de astúcia, querendo livrar a sua pele do erro, acusando, se fazendo de serpente, se fazendo de Satanás, se fazendo de diabo contra a mulher, se fazendo de opositor à mulher. Mais uma vez, disse o Senhor, Deus à mulher: o que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. No Éden estava quem? Adão e Eva. Mais alguém? Não. Pelo menos a Bíblia não mostra. Eu creio que existiu várias pessoas, mas a história está se referindo apenas de Adão e Eva. Né? E a palavra está mostrando claramente que isso aqui está usando, né? A palavra serpente não significa outras pessoas, muito menos diabo, muito menos um bicho rastejante. Está usando aqui, num contexto aqui, sobre uma mente, né, astuta de uma pessoa, Adão. A serpente do Éden era Adão. Embora o irmão André crer que, né, depois de Adão e Eva existiu várias pessoas. Várias pessoas. Até porque, quando Caim matou Abel, ele fugiu para a terra de Nod e se casou com a filha de Nod, com uma das filhas de Nod. Então existia uma cidade já formada, existia pessoas lá, né? Mas o contexto da palavra está falando apenas de Adão e Eva, né? E do início de tudo só tinha Adão e Eva. É o contexto que eu tenho que respeitar o que
palavra está mostrando, entendeu? Né? E dizer que existia cidade de Nod, eu não estou usando de achismo, nem conjectura minha, porque a Bíblia mostra isso, que Caim fugiu para a terra de Nod, ele fez uma cidade chamada com o nome do filho dele, Enoque, não é o Enoque do que diz arrebatado, mas o outro Enoque, existia dois, e depois tinha a terra de Nod, onde ele se casou. Então não é conjectura humana, conjectura do irmão André, existe isso na Bíblia, tá? Mas estamos falando num contexto aqui do começo, onde tinha Adão e Eva. Então, a serpente me enganou e eu comi, está se referindo à astúcia de Adão. Astúcia de Adão, que enganou, que persuadiu Eva à desobediência. Adão, a serpente do Éden era Adão. Amém, abençoados? Então, a palavra serpente hebraico, que é nahash, cujo significado, existe vários significados, tanto para serpente, no adjetivo de adivinhar, de praticar adivinhação, e vaticinar, vaticinar que é profetizar, pronunciar, adivinhar, prognosticar, foi o que Adão fez aqui com Eva, predizer, delirar, foi o que Adão aqui fez com Eva. Amém? Então Adão prognosticou, essa palavra é complicada, né? Ou seja, usou de achismo, usou de conjecturas, persuasão sobre a mulher Eva. E ainda acusou, né, fazendo de opositor a ela, fazendo de Satanás, fazendo do grego diabo contra Eva, dizendo, a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Mas por que ela deu? Porque ele persuadiu ela de pegar. Entende? O homem, Adão, não é uma serpente, não é Satanás, não é Lúcifer. Amém? Porque a serpente, Satanás, diabo, dragão, né? O dragão de 7 cabeças, são tudo adjetivos. São tudo adjetivos. Né? E Romanos 5, 14 e 15, para nós terminarmos, Paulo diz aos Romanos o seguinte: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. A morte reinou desde Adão até Moisés. O que Deus disse? Não comereis de todos os frutos do jardim, pode comer, mas não tocareis no fruto da árvore do conhecimento, porque no dia que tocardes morrerão. E tocaram. E a morte reinou. Reinou a morte. Reinou a morte. Significa, então, que a morte reinou desde Adão até Moisés. Amém? Fico por aqui. Até a próxima. Muito obrigado. Graça e paz.